Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Olha eu aqui de novo. Gostei dessa história de fazer live, viu? Hoje eu tô num lugar diferente, com uma árvore enorme atrás de mim, e horário diferente, e um cafezinho para esquentar. Hoje é feriado por aqui. Vamos chamar todo mundo. Vamos lá. Cadê todo mundo por aqui? Vamos chamar as migles. Cadê todo mundo? Sejam muito bem-vindas. Hoje é feriado por aqui, galera. E por aí também é feriado de São João. E aí, galerinha? Vamos para nossa parte 2? Nossa parte 2 do livro hoje. Essa live é tanto pra gente bater papo, quanto a gente terapiar juntos aqui, quanto a gente fazer uma leitura juntos, né? Chama os amigos, chama todo mundo. Olá. Pra quem quiser me seguir no Instagram, é o mesmo perfil daqui. Eu sou a Malu, sou terapeuta integrativa. Hoje eu atuo com terapias de desenvolvimento, tanto de corpo, quanto de mente, quanto de espírito. Eu não sei trabalhar uma coisa sem vincular a outra. E nós estamos, né, nessa sequência aqui de lives justamente para quê? Pra gente fazer o nosso avanço de mentalidade. Porque eu acredito, né, que o que mais barra nós de sermos a potência que nós nascemos para ser, que é a nossa mente, né? Então, como a gente pode evoluir nessa questão de mente? E é justamente isso que eu tô trazendo para vocês aqui. Ferramentas aonde a gente transforma a mentalidade para a gente poder conquistar tudo aquilo que a gente deseja. Porque eu acredito piamente que nós somos capazes de realizar tudo que a gente deseja. Eu tava, inclusive, conversando com uma amiga agora. Faz muito tempo que eu não conversava com ela. Tava ali trocando figurinhas com ela no WhatsApp. E ela tava me contando que até tempos atrás ela tava atuando como social media. E acreditem, né? Uma mulher que atuava ali no marketing, nos bastidores do marketing. E aí ela veio me contar que ela iniciou uma faculdade de TI e tá trabalhando com desenvolvimento de softwares. Como a vida pode ser mais livre, como a vida pode ser mais divertida, eu acredito que tudo aquilo que a gente acredita que a gente realmente pode. Porque senão o desejo não estaria no nosso coração. Vocês acreditam nisso também? Seja todo mundo bem-vindo, quem tá entrando, fiquem, se sintam em casa. Pega o cafezinho pra gente tomar um cafezinho juntos. E vamos aqui ler o livro. Nós estamos lendo o livro Onde Estão as Moedas. É um livro muito curtinho, é praticamente um texto. E eu tô finalizando ele hoje. E aí de hoje a gente provavelmente já finaliza ele e amanhã a gente começa outro. Eu quero trazer livros pequenininhos, livros onde a gente consegue ler e a gente também consegue discutir aqui, tá? Quem quiser o PDF do livro, me chama. Pode me adicionar tanto aqui quanto no Instagram, que também é Malu Arraes. E eu mando o PDF pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou parar numa parte um pouquinho antes da onde eu parei ontem, pra gente só pegar a ideia, tá? Então, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia, e lhe correspondiam. Sentia-se mais vazio, órfão e desorientado que nunca. Entrou em crise, adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava. Sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro! Então aqui tá uma premissa grande da vida, né? Quando a gente não tá bem com as nossas emoções, a gente acaba adoecendo o nosso corpo, o nosso emocional e o nosso corpo físico está totalmente ligado. E sim, hoje já é comprovado pela neurociência que 98% das nossas doenças físicas são causadas de fundo emocional.
Então, sim, aquilo que a gente desenvolve no nosso corpo é consequência das nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Então, isso tudo realmente nos deixa doente. Então, por isso que é importante, né? E aqui nesse momento aqui que o personagem se vê desesperado e precisa de cuidados, ele grita ali, né? Socorro, onde ele já tá doente, onde ele já não tá bem, onde ele já tá com o buraco ali dentro, né? E a dor física já chegando. E aí ele pede socorro. Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a uma terapeuta. A terapeuta prontamente o recebeu. Olhou profundo e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as suas moedas. A terapeuta viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejam mudar, mas também que lhes custa dar o braço a torcer, não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Uau! Né? E aí, a teimosia e costume aqui, eu posso trazer outros nomes para isso, né? Repetição de padrão, lealdade, um caminho neural único que a gente acha que aquilo é daquele jeito e vai relevar aquilo pro resto da vida. E não existe só um caminho, existem infinitas possibilidades para uma mesma coisa. A questão é: o que foi me ensinado, o que foi me mostrado, como que aqui eu me conectei com alguém que fez aquilo na minha frente, e quando eu tenho que reagir, eu reajo daquela forma. E aí a questão é: qual que é a melhor forma que eu poderia reagir às coisas que acontecem, né? Aqui no caso das moedas, se ele não tivesse sido ingrato, a parte 1 da live desse livro já tá no meu canal do YouTube, tá? Então, para quem quiser, é só jogar lá no YouTube Malu Arraes, vocês vão encontrar. Então, se ele não tivesse sido ingrato lá com a hora que os pais deram a moeda para ele, e ele tivesse, né, arrastado isso por anos procurando quem ia dar moedas mais valorosas, ele não teria chegado até aqui. E quantas vezes a gente repete isso? Repete isso com as nossas emoções, com as nossas expectativas, né? Porque eu quero receber amor, mas eu não tenho mais uma mãe presente. E aí eu quero que alguém me dê amor como minha mãe ia me dar amor. Isso gera toda uma descompensação, que ali eu fico correndo atrás desse amor e ninguém vai me dar esse amor, e eu só acabo ficando ali preso em frustração, em mágoa, em chateação. Já sentiram isso? Já tiveram essa percepção? Boa tarde, Roberto, tudo bem? Seja bem-vindo! Então, dá o braço a torcer não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Então, é justamente disso que eu tô falando. Mas a terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amiga das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquela terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhes guarda lealdade, ainda que o ardor das feridas e outras causas lhe impeçam de aceitar suas moedas. É que, nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles. E quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso, seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Então, aqui é uma das premissas, né? Quando eu não amo meus pais, eu não sou grato por tudo aquilo que eles me deram, vem a questão de eu querer compensar esse amor a tudo e todos. Mas ninguém vai ser o amor dos seus pais. E aí, você vê que ela fala até de lealdade aqui.
Eu não sei se vocês sabem, mas é uma lei sistêmica, né? Dentro da terapia sistêmica, na constelação familiar. Vocês sabem qual que é a maior forma de a gente dizer aos pais que a gente não aceita eles, que a gente não concorda com eles, que a gente não aceita o que eles deram para nós? É eu fracassar na vida. Isso é muito, né, muito profundo. Porque quando eu fracasso na vida, eu tô mostrando ali para meus pais que eles têm toda a razão. Eu sou um filho ingrato. E essa é a maneira de a gente comprovar isso. E agora eu falo para vocês, quantas vezes vocês não caminharam em busca, né, de realizações, de sucesso, só para provar para os seus pais que eu não aceito o que foi me dado. E aí eu falo para vocês, nossa vida pode ser totalmente diferente. Só que aí vai de como eu escolho, né, escrever a minha vida. Naquela primeira visita, a terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão. E podemos trabalhar juntas para que também você descubra onde estão e como pegá-las. Então, a terapeuta trabalhou com seu indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldades para ver claramente, só isso. Ou seja, ele estava preso na perspectiva e não na realidade. Ele estava preso na expectativa e não na realidade. E isso é uma mensagem que eu passei hoje para minhas clientes de terapia, né? Para minhas pacientes de terapia. Hoje, os meus olhos que eu vejo o mundo é da minha perspectiva ou é a realidade que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente se frustra, a gente se magoa com pessoas porque eu estou olhando para a minha perspectiva, para a minha expectativa e não para aquilo que está realmente acontecendo. E não para aquilo que a pessoa está me dando, o que ela é capaz de me dar. Então, quanto que isso faz de diferença na nossa vida, né? Obrigada para quem deu rosas aí para mim, muito obrigada. A terapeuta o ajudou a ajustar o foco e a regular seu olhar, a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu, que sempre tenta nos governar. Então aqui é uma coisa também importante que fala, né? Que todos nós temos uma criança dentro de nós. E isso eu trabalho muito na terapia. Porque muitas vezes essa criança magoada nos torna um adulto sem atingir objetivos. Sem, assim, a gente ter sonhos grandes e realizações pequenas. E quanto isso nos atrapalha na vida. E quanto isso nos deixa preso ali numa paralisação, numa estagnação. E nós, né, como eu falei ontem na live, foi prometido, né, a nós uma vida de abundância. Então, Deus disse que nós somos capazes de realizar tudo o que a gente acredita. Só que muitas vezes estamos presos na questão das nossas emoções, sentimentos, pensamentos, tá nos afastando de quem a gente realmente é, de quem a gente realmente foi criado para ser. Isso faz sentido? Me contem aqui se está fazendo sentido para vocês. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, a terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer, por fim e claramente, onde estavam as moedas. E nesse mesmo dia, como que por encanto, o paciente chegou com outra coloração de pele. As feições de seu rosto haviam se suavizado e disse: sei onde estão as minhas moedas. Continuam com meus pais. Justamente. Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente. Depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito.
por fim. Então, dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais. Quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: durante todos estes anos, tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito, agora posso ver. E venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer. As aceito com gosto porque vêm de vocês e com elas posso seguir trilhando meu próprio caminho. Então, os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer, e o amor e a generosidade fluíram, novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais, sorridentes, o olharam com ternura e responderam: é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser e não é preciso devolvê-las. São seu legado, único e pessoal, para você. Pode ter uma vida plena. Então, o filho também sentiu grande e pleno. Percebeu-se completo e rico e pôde, por fim, deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes, pisando intensamente no solo. Seu corpo também, assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho. Perdera a força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo, mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou outras pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante, durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre. Sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. Tampouco esteve isento dos pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele sim era o caminho de sua vida. Um dia se aproximou da pessoa da qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas, e disse: durante muito tempo tive um problema de visão, e agora que enxergo claramente lhe digo: sinto muito. Esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas. E sei que isso foi uma carga muito pesada para você. E agora eu a assumo. Tomo consciência e a libero. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço, agora tenho minhas próprias moedas. E outro momento foi até seu filho e disse: você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora já peguei as minhas de meus pais. Então o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir seu próprio caminho e acertar suas próprias moedas. Ao fim de seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e o danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer e de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo. E a outra metade é para o declínio até o vazio,
onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Uau! Finalizamos o livro. Como pode ser mais divertido? Que presente pro dia de hoje, não? E aí, o livro fez sentido para vocês? Eu não sei se vocês sabem, mas perante a terapia sistêmica, os cães estão alvoroçados por aqui. Acho que a minha energia tá alta. Vocês estão escutando os cachorros latindo por aí? Então, eu não sei se vocês sabem, mas perante a terapia sistêmica, né? E eu vou muito além, né, da terapia sistêmica. Eu falo que segundo a Bíblia mesmo, né? Porque eu falo que a terapia sistêmica, como foi criada, né, por um ex-padre, ela leva muitos dos aprendizados da Bíblia. Eu não sei se vocês já viram, já fizeram sentido disso para vocês. Mas perante a terapia sistêmica, né, e perante a Bíblia também, eu já posso dizer sobre isso. Os pais são grandes, né? Perante o tamanho aí, né? Os pais são grandes e nós, né, filhos são pequenos. Então a gente tem uma ordem hierárquica. Essa é uma das leis, né, da constelação familiar, uma das leis da terapia sistêmica. Então, tudo que vem antes de mim é maior do que eu. Então, essa correlação das moedas fala muito sobre isso, né? A questão de eu ser grata, de receber tudo que eu tenho na minha vida pelos meus pais, dos meus pais. E a questão, vou, né, relembrando a live de ontem, não é o que aconteceu comigo, né? Não é sobre a minha história trágica, complicada, que eu queria que fosse diferente. É sobre como foi mesmo, tá? Porque como foi a nossa vida, foi feita pra gente chegar até aqui. E eu só tenho que agradecer por estar viva, né? E por estar até aqui. Então, eu tenho que agradecer, sim, aos meus pais. Porque os meus pais, independente de quem foram os meus pais, eles me deram o maior presente que uma pessoa pode dar para outra em vida, que é a vida, tá? Então, o maior presente a gente já recebeu dos nossos pais. Independente se era um casal, se não se conheciam, se foi só um affair, se eu sou resultado de algo que não era, né, legal, vamos dizer assim, né, que não era congruente, eles me deram a vida. E eu tenho que ter gratidão por isso, né? E aí vem um dos princípios da Bíblia, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é isso, ser grata a tudo que eles nos deram. E aí tomar essa força dos pais para ir para a vida. Então, assim, né? Fica essa congruência aí das moedas em questão a esses presentes que nossos pais nos deram. E quantas vezes a gente olha, né? E eu falo isso com maestria, porque eu sempre fui a filha que eu não vou ser igual minha mãe. Eu não vou fazer tal coisa igual minha mãe, porque minha mãe errou em tal coisa. E hoje eu vejo, né, hoje eu sendo mãe, né, e eu sendo terapeuta, hoje eu vejo que minha mãe foi quem eu precisei que fosse para ser quem eu sou, né? E eu sou muito grata a isso. Esses dias até mesmo eu tava fazendo uma sessão de medicina germânica, né? E a medicina germânica traz, né, as emoções como, né, a carreadora das nossas doenças. E a gente estava falando sobre isso justamente, eu e a terapeuta, e como você vê sua mãe, como você vê seu pai. E acho que foram tantos anos trabalhando, né, a gratidão por eles, né, porque, para quem não sabe, eu sou filha única e órfã de pai e mãe. E eu sou tão grata por tudo que eles fizeram, por tudo que eles me ensinaram, por tudo que eles encheram meus pacotes, sabe, de amor, de carinho, de presença, de ensinamentos, de tantas coisas. E hoje eu falo que eu me arrependo de não ter vivido mais, né? De não estar tido mais presente com eles, porque a vida simplesmente passa. Mas independente de quem, né? De que aconteceu, do que aconteceu, eles deram o que eles tinham para dar. Eles foram o que eles tinham que ser. E hoje eu sou grata por isso, e por isso, né, eu pego as minhas moedas que eu recebi deles e vou pra vida. E simplesmente eu vou fazer a minha trajetória, eu vou viver a minha vida. Ninguém vai dar as moedas que cabiam a eles me dar, né? Ninguém substitui as moedas que os nossos pais nos deram.
mas a gente também pode construir as novas relações, os novos caminhos. Então é sobre isso também, né? Essa caminhada aí. Eu espero que tenham gostado. A live hoje é curtinha. Acho que não deu nem meia horinha aí de live. Vocês querem falar alguma coisa? Eu vou tomar um golinho do meu café aqui. Eu vou subir essa live também no YouTube, tá? Pra deixar salva lá. Então, quem quiser me seguir lá também pode me seguir. E é isso. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou trazer um outro livro. Mas aí amanhã eu vou trazer um livro físico. Não vai ser livro de Kindle. E aí eu estou aqui no Sentir. Amanhã vai ser outro livro curtinho também. Que eu senti esse chamado de fazer ele. Pra quem quiser já, o livro de amanhã vai ser O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, que é um livro pequenininho, mas pauleira. É um livro que é um antes e depois, assim, sensacional. E eu creio que amanhã, 12:30, eu tô por aqui, tá? É horário diferente amanhã, porque hoje simplesmente eu não consegui, né, estar antes, porque hoje é dia de família. Hoje a família tava por aqui para almoçar todo mundo junto. Então eu dei essa prioridade por aqui, tá? Então é isso, meus amores. Até mais. Muito obrigada pela presença de todo mundo, para quem ficou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço, Roberto. Fez sentido aí? Tem alguma dúvida? Quiser participar aqui, fique à vontade. E eu vou curtir aqui um pouco de natureza, um pouco de sol, porque aqui tá fazendo poucos dias de sol. Então eu vou sentar ali um pouco no sol, ler um livro que eu preciso finalizar essa semana. E seguimos o baile. Imagina, Roberto, é uma live curtinha. Eu não sou tão animada quanto a Carla ainda, mas vamos chegar lá, né? E juntos a gente caminha mais divertido ainda. Um beijo, gente. Ótima terça. Que seja um dia maravilhoso para vocês e até mais. Tchau, tchau.